Olá, seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo à nossa aula, que hoje eu vou falar para você de um tema muito importante, principalmente se você passou dos 40. Vou falar para você como que você reduz a flacidez, minimizando os efeitos negativos que a idade traz após 40, 50, 60 anos. Como que você faz para voltar a ter um corpinho durinho? Como é que você reduz a flacidez, volta a ter um corpinho durinho, mesmo para você que passou dos 40 anos? Isso acontece, obviamente, por alguns motivos, né? Como, por exemplo, menopausa, né? Climatério, aquele negócio todo, principalmente mulheres, né? Sofrem com isso, talvez seja o seu caso. E muitas vezes você pensa assim, será que tem a possibilidade de voltar no peso que eu tinha antes? De passar por essa transformação hormonal, por essa idade? Eu te digo que sim, e é sobre isso que eu vou falar com você nessa aula. E olha, tudo que eu vou te ensinar aqui foi algo que eu já apliquei em diversos alunos. Inclusive, eu não sei se você já chegou a ver alguns antes e depois, mas o grande ponto é, tem uma aluna minha que é uma história que pode ser parecida com a sua, inclusive. A Carla Silveira é uma aluna de 52 anos que falou pra gente assim, eu nunca imaginei que eu poderia voltar ao peso normal que eu tinha antes de entrar num processo de menopausa. Inclusive, ela postou isso na nossa comunidade de alunos e eu tirei um print ali para te mostrar. Olha o que ela diz. Eu nunca imaginei voltar ao meu peso normal. Comecei com 68 quilos e hoje estou com 56 quilos. E ó, tem outro trecho que ela até fala, né? Que ela tá na menopausa desde os 42 anos. Ela sempre pesou em torno de 57, 58 quilos, mas depois, né, dessa idade ela começou a engordar até bater esses 68 quilos. E não é só uma questão de perder peso, porque ó, não sei se você lembra, em um dos episódios anteriores eu te falei da diferença de perder peso e perder realmente gordura. No caso dela, ela realmente perdeu gordura com um processo que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje. Inclusive ela cita isso, porque quando você perde gordura, você sente o quê? O corpo menos flácido, o corpo mais durinho. Olha o que ela fala. Minha barriga secou muito. As minhas coxas estão mais firmes. Meu bíceps, né, a região dos braços dela tá ficando show. Ela mesmo diz isso pra gente. Ou seja, ela conseguiu perder gordura e não somente peso. O peso foi uma consequência. Ela perdeu peso, mas principalmente gordura. Como é que eu sei que ela perdeu gordura? Primeiro porque ela fez uma avaliação e segundo porque ela tá percebendo o corpo mais durinho. Sinal de que ela realmente retirou a gordura e tonificou. Que é o que eu vou te ensinar, como tonificar, emagrecer e definir. E olha, não é só o caso dela. Tem, por exemplo, o caso da Dirlene. Olha o resultado que a Dirlene teve seguindo esse processo que eu vou te ensinar. E olha, não são só as mulheres não, tá? Olha o caso do Alexandre também, um aluno que já passou dos 45 anos e olha só o processo de definição, de tonificação que ele conseguiu de maneira natural. Tem a Renilda, né, que inclusive a foto dela mostra o processo, né? Porque não é sair do 8 pro 80, né? Tem um processo ali, inclusive as fotos da Renilda mostram esse processo acontecendo. E detalhe, ela conseguiu esse resultado mesmo na menopausa. Inclusive, ela fala sobre isso. Mesmo com 51 anos, com o início de menopausa, isso não foi problema para que eu não perdesse peso. Eu estou muito feliz, coisa que eu já tentava antes e não conseguia em academia, e seguindo outras pessoas que têm programa também, mas não tive muito resultado. Então, eu estou muito feliz porque eu estava com um abdômen muito alto, um quadril também muito elevado de gordura. Eu estava com 98 de quadril, com 78 de cintura e 60 quilos. Hoje eu estou com 50 quilos, estou com 69 de abdômen e 92 de quadril. Isso, eu estou muito feliz. Olha o Jorge, olha a barriga definida do Jorge. O Jorge já passou de 50 anos e olha só como ele perdeu barriga mesmo após os 50. E ó, não são só esses alunos não, eu poderia passar aqui falando vários. O caso da Vaneida, por exemplo, que tonificou o corpo, reduziu flacidez. O caso do Gladson, que conseguiu perder gordura, o cara já passou dos 62 anos. A Cassandra, uma aluna minha que mora inclusive nos Estados Unidos, ela é médica, ainda trabalha lá com rotina bem atribulada, bem atarefada, não tem tempo, mora fora, seguiu todas as recomendações e olha só a diferença que deu na Cassandra. Perdeu muito peso e agora tá começando a ganhar massa
muscular para começar a minimizar os efeitos da flacidez. Inclusive, vou te falar da importância disso, né? Da perda de massa muscular, do que tem que fazer para minimizar a flacidez, que é o processo que ela tá passando. Tem a Flávia que ela sempre fala, pô, eu entrei para ficar gostosa. A Flávia falou isso pra gente, falou, eu entrei para ficar gostosa, eu quero me sentir bem com o corpo, e ela conseguiu dar um up no bumbum, perder culotinho lateral, perder gordurinha, sabe aquela gordurinha? Tem gente que chama essa gordurinha de alça do amor, né? Que é a gordurinha atrás ali na lombar, alça do amor. Sabe, esse culotinho, não, né? O culotinho, a alça do amor, ela conseguiu eliminar isso aí, dar um up no bumbum, mesmo passando dos 50 anos. E olha, tudo que eu vou te falar aqui não é nada óbvio. Sabe por quê? Provavelmente você também já tentou fazer esse processo acontecer, tonificar, emagrecer, definir, porém da maneira errada. E talvez por isso você não consiga ter resultado. Por exemplo, você já tentou em algum momento fazer aula de localizada? Aula de localizada para conseguir tonificar barriga, glúteo, algo nesse sentido. Já tentou, por exemplo, fazer aula de step? Já tentou fazer aula de funcional? Aula de corrida? Crossfit? Já tentou fazer dieta restritiva? O que você já tentou? Possivelmente já tentou parte disso ou até tudo isso. Inclusive eu tenho uma aluna, a Marlene, que ela fala pra gente, tá escrito isso, ela fala, olha, eu treinei por 30 anos de treino, a Marlene, sem ver resultado. Ela fazia todo tipo de aula. Ela cita isso, ó, vou colocar o print aqui pra você. Olha o que ela fala, ela fazia corrida, tá? Eu anotei aqui, ó, corrida, bike indoor, boxe, hidroginástica, dança, funcional, crossfit, em 30 anos de atividade. Ela tentou de tudo um pouco, tentou de tudo, entre outras, ó, localizada, step, pilates. E nada de errado com pilates, com essas modalidades. O ponto é, não são as melhores modalidades para te dar o resultado estético, o processo que eu vou te ensinar aqui. Aí ela até mesmo fala, eu também fiz musculação, mas sem orientação. Ela coloca aqui. E ela fala, depois que ela conheceu as técnicas, né, que eu vou te ensinar e que eu passei para ela, depois que ela conheceu tudo isso que eu passo, ela não precisa mais fazer nenhum tipo de aula. E olha o resultado dela. Ela teve um super resultado em poucos meses, coisa que ela não conseguiu em 30 anos de processo. E você acha que isso aconteceu só com a Marlene? Olha a Cleo, olha o que ela fala. Vou colocar o print aí, ó, na tela agora, na sua cara pra você ver isso aí. Tenho 56 anos, menopausa há muito tempo, sempre fiz atividade aeróbia, jump, pump, spin, corrida, boxe. Esse ano eu comecei a fazer musculação, estou treinando forte, há 3 meses que ela tá com a gente, com as orientações, e tá vendo o resultado. É por isso que eu digo, nenhuma atividade é ruim, porém, se o seu objetivo é eliminar a flacidez, deixar o corpo durinho, reverter os efeitos negativos, esteticamente falando, e até de saúde, que a idade acabam trazendo, você precisa da orientação certa. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Vamos lá, primeiro ponto que você tem que entender. Por que, Caio, o que acontece com o corpo que quando eu passo dos 30, 40, fica mais difícil mesmo? Como é que é esse processo? Por que isso ocorre? Como é que eu freio essa cascata negativa? Tem um estudo feito na Dinamarca, em Copenhague, que traz mais ou menos uma estimativa pra gente de quanto de massa magra a gente perde após os 30 anos. Por que eu tô falando de massa magra? O que a massa magra tem a ver com a tua flacidez? A flacidez, se a gente for resumir a flacidez, ela é um conjunto, claro, do envelhecer da pele, mas principalmente aquele aspecto flácido que fica balançando, caído, aquele aspecto esteticamente feio que fica no corpo, ele se dá pelo aumento de gordura corporal e perda de massa magra. E o que acontece? Após os 30 anos, tem uma tendência, nosso organismo, né, isso é fisiológico, ele tem uma tendência a perder 0,5% de massa magra ao ano. Só que tem um detalhe, isso dá para ser totalmente revertido. Você pode chegar nos 30, 40 e não perder massa magra com os processos que eu vou te ensinar aqui. A grande perda mesmo se dá após os 60, ou seja, após os 30 tem uma tendência de você começar a perder 0,5% de massa muscular ao ano. Isso vai se prolongando, podendo chegar até 2% de massa muscular após os 60 anos. E o que acontece? Nesse estudo também é muito falado sobre o descer a ladeira. Sabe, o pico, sabe quando você fala assim, nossa, desci a ladeira, chega uma idade que desce ladeira. Esse descer a ladeira, geralmente ele se dá após os 60. E não após os 40, 50. Até os 60 você consegue frear muito bem. Depois dos 60, digamos que frear isso passa a ser um pouco mais desafiador, um pouco mais difícil. Não que não seja possível, mas fica um pouco mais desafiador, porque realmente é fisiológico, você começa a ter uma perda mais acentuada de massa muscular.
Então o que eu quero te ensinar aqui é você frear até os 60. É você não sofrer os efeitos negativos de perda de massa muscular e de aumento de gordura até os 60. Ah, Caio, eu passei dos 60 já, será que eu não tenho saída? Tem saída, só tô te falando que vai ficar um pouco mais desafiador, mas tem saída. Eu tô te trazendo dados de um estudo científico para você entender o porquê que isso acontece e como que isso acontece. Inclusive, alguns desses alunos que eu te mostrei passaram dos 60 e conseguiram resultado. Por exemplo, a Cassandra, que eu te mostrei agora há pouco, e o Gladson passaram dos 60 anos e são os alunos de destaque. A gente tem até uma página, né? Que depois, se quiser acessar, acessa lá, que é treinocaion.com.br/idade. Nessa página você vai encontrar ali um monte de relato de pessoas que passaram dos 40 anos e conseguiram resultado. Você vai ver lá a foto, né, do antes e depois e relato dessas pessoas dizendo isso. Então, assim, é para te provar que sim, é possível, mesmo que você tenha passado dos 60 anos. E o que acontece? A perda acontece não só na estrutura muscular, que é a perda de massa magra, mas também na estrutura óssea. Ou seja, não é que você perde osso, né? Nossa, então quer dizer que eu vou perder a estrutura óssea, eu vou perder o osso, porque eu perco o músculo, mas eu perco o osso também? Não. Você vai perder a densidade. Os seus ossos, a sua estrutura óssea vai tender. Se você não aplicar o processo que eu vou te ensinar aqui em relação a exercício, alimentação, você vai ter uma tendência mais forte a deixar o seu osso mais poroso, digamos assim. Já viu que pessoas mais velhas têm um certo medo e até é mais perigoso que essas pessoas sofram um acidente? Né? Por exemplo, uma criança capota, cai do sofá, solta a pirueta, bate a cabeça, pula, brinca no parquinho, cai de bicicleta, no máximo dá uma raladinha, chora e tudo, mas não quebra, é difícil quebrar, né? Agora a pessoa mais velha, geralmente quando toma um tombo é até arriscado, fala, meu Deus, a chance da pessoa quebrar, da pessoa se machucar seriamente, até ir a óbito, inclusive tem muitos casos, né, de pessoas de 50, 60 anos que sofrem uma queda em casa e vão a óbito por conta da falta de densidade muscular. Elas quebram às vezes algumas estruturas ósseas importantíssimas para o corpo humano que pode vir a comprometer até a vida mesmo. E aí você deve estar se perguntando agora, nossa, realmente, mas e agora? Tem alguma forma de blindar não só a perda de massa magra, mas a perda de massa, a minha estrutura óssea? Como é que eu blindo o meu corpo? O único jeito de você fazer isso é você ganhando massa muscular. É você trabalhando, fazendo um treinamento, um exercício físico, um treinamento físico que vai fazer você ganhar força. Com o envelhecer, nós perdemos força, massa muscular, densidade óssea. É isso que gera todo um risco para a saúde e compromete o nosso estético. É por isso que a pessoa fica flácida, caída, mais frágil, mas dá para reverter isso e é sobre isso. É por isso que eu tô te explicando tudo isso pra você entender a importância da coisa. Que não é simplesmente, né? Eu já vi várias pessoas falando assim, o importante é estar ativo, o importante é fazer qualquer coisa. Inclusive tem muito médico desatualizado que às vezes fala assim, faz uma caminhadinha e uma natação e tá bom, o importante é se manter ativo. Olha, deixa eu te falar, caminhada e natação são bons exercícios, tá? São bons exercícios, porém não vão cumprir esse papel que eu estou mencionando para você aqui. Eles vão garantir o quê? Melhoria de saúde. É melhor você fazer uma caminhada, uma natação do que ser sedentário. Mas para você melhorar estético e garantir essa blindagem de estrutura óssea, você precisa treinar força, treinar musculação e do jeito certo, com a orientação certa. Bom, primeira coisa que você deve estar se perguntando. Já entendi então que eu vou ter que em algum momento fazer, se eu não faço ainda, exercício físico de força, musculação. Você pode fazer isso na academia, pode fazer em casa, mas você pode estar na dúvida, mas o que eu faço, como eu faço? Na metodologia de treinamento que eu aplico, que é bem diferente dessa metodologia, sabe, na academia, quando você vai na academia, geralmente te entrega um treino básico lá, né? Tipo, faz 3 de 10, 3 de 12, não te explica como ajustar peso, não troca o seu treino no tempo certo, e é por isso que muita gente fica na academia anos, inclusive falei aqui de alguns cases, né, de alunas que ficaram anos na academia com orientação de fichinha da academia, ou treinando por conta própria e não viu mudança, mas aí começou a aplicar a metodologia, começou a ver mudança. Mas do que consiste essa metodologia que eu ensino? Basicamente, eu trabalho são várias metodologias que eu aplico, mas elas estão baseadas em 3 conceitos, 3 maneiras de treinar. Eu trabalho a resistência, eu trabalho a força e eu trabalho a potência. Quer dizer o seguinte, né? Muita gente me pergunta assim, Caio, o que é melhor para eu melhorar a flacidez, para eu perder gordura localizada? O que é melhor? Fazer muitas repetições ou poucas repetições?
Fazer rápido ou fazer lento? Ou muito peso? Será que eu tenho que pegar muito peso, Caio? Será que eu tenho que pegar pouco peso? Não, porque eu tenho medo de pegar muito peso e me esforçar e machucar. Eu preciso disso ou não preciso disso? É exatamente sobre isso que eu vou falar com você agora. Você precisa passar por 3 estágios dentro do treinamento. Você não precisa começar pegando muito peso. Já começa por aí. Você vai começar, por exemplo, geralmente eu começo com os meus alunos com uma metodologia que envolve um pouco mais de resistência. O que isso quer dizer? Uma metodologia que você vai fazer durante uma série na academia ou em casa, número de repetições em torno de 15, 20 repetições. Você vai fazer com uma carga leve para moderada, mas vai ser algo que te gere um esforço. Você vai sentir uma sensação que tá, sabe aquela sensação que começa a dar uma queimadinha, mas não é muito peso, mas é que você faz ali 15, 20 repetições, começa a dar aquela queimadinha e você vai se esforçando? É mais ou menos nesse sentido que eu começo trabalhando e que eu indico que você faça. O grande problema é que a maioria das pessoas treinam assim e ficam assim o resto da vida. Ficam treinando sempre assim. Sempre 15 repetições, vai lá, conta na academia, ou faz 15, ou faz 20, e fica sempre daquele mesmo jeito. Sempre o mesmo exercício, sempre o mesmo intervalo entre as séries, sempre tudo igual. E o que tem que ser feito? Tá? O que tem que mudar? O que acontece? É legal você começar assim? Sim, beleza, legal. Eu passo uma metodologia assim. Inclusive, ó, na próxima aula, tá? Eu vou falar sobre estrutura de treino. Eu vou te entregar ali um treino carimbado, um treino pronto mesmo para você começar a aplicar na próxima aula, tá? Eu vou te falar sobre a melhor estrutura de treino de acordo com o seu objetivo, até porque cada pessoa tem um objetivo, né? Uns querem perder barriga, outros ganhar perna, outros só melhorar a flacidez. Então eu vou falar mais específico sobre a estrutura do treino na próxima aula. Mas o que você tem que entender aqui agora, que você já pode começar a mudar inclusive no seu treinamento, começar a entender que você vai ter que fazer isso, é que a cada mês é legal você trocar a maneira como você treina. E aí, por exemplo, falei aqui do treino de resistência, né? 15, 20 repetições, o intervalo entre uma série e outra, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, uma carga mais leve, moderada, legal, fica um mês assim. Depois é legal você fazer uma troca e passar para um treinamento mais voltado para força. Aí mudam algumas coisas. O ideal seria que você adicionasse mais peso um pouco do que você está habituado a fazer, né? Vamos dar um exemplo prático. Você vai lá fazer um exercício. Pensa no exercício que você faz aí hoje. Se você não faz, pelo menos você começa a entender o que você vai ter que começar a fazer com o seu treino, tá? Mas se você já treina, o peso que você levanta hoje em um determinado exercício, você vai ter que começar a pôr um pouco mais de carga, e por pôr um pouco mais de carga, você vai automaticamente não conseguir fazer muitas repetições. E aí você vai ficar na casa do quê? De 8 a 12 repetições. Então, primeiro passo, né? Menos carga, mais repetições. Nessa segunda fase, que seria um treinamento mais de força, você vai fazer de 8 a 12 repetições. Você vai pôr mais peso, diminuir o número de repetições e quando você terminar uma série, você vai descansar um pouquinho mais entre uma série e outra. Vai dar um intervalo de 1 minuto e meio, 2 minutos. Então percebe? Primeiro cenário, pouco peso, mais repetições, intervalo curto. Segundo cenário, mais peso, intervalo um pouco mais longo e menos repetições. Percebe que tem uma diferença grande aí? Aí você vai perguntar, mas cara, mas qual que é o melhor? O melhor é variar. Faz um mês de um mês do outro. E ainda tem uma terceira categoria que eu gosto de aplicar dentro da minha metodologia, que é um treinamento voltado um pouco mais para potência, para te dar um pouco mais de velocidade, para te dar um pouco mais de energia durante a execução. E aí troca número de repetições, carga. Eu vou te explicar melhor amanhã na estrutura lá de acordo com o seu objetivo. Mas saiba que existem pelo menos 3 categorias que eu uso para formular toda a metodologia do personal online. Mas Caio, eu queria que você me passasse agora como funciona a metodologia do personal online, o passo a passo da metodologia do personal online. Eu vou te explicar isso na aula de domingo. Sabe o projeto? O projeto 3090. Provavelmente, se você está vendo essa live aqui agora, você já se inscreveu no projeto 3090. O projeto 3090 é justamente um aulão que eu vou dar no próximo domingo, que eu vou explicar exatamente como funciona a estrutura, a metodologia do personal online, que é a estrutura responsável por gerar tanto resultado assim em tantos alunos, de diferentes idades, sexos e objetivos. E assim, se você não se cadastrou ainda, vai lá e se cadastra, tá? Que é treinocaion.com.br. Vai lá, se cadastra, só para garantir que você não vai perder essa aula, porque essa aula vai ser ao vivo. E uma coisa que pode estar passando agora na sua cabeça, né? Você pode estar se perguntando, mas Caio, existe uma diferença no treino para mim, que né, já sou
mais velho, que tô na menopausa, eu tenho que fazer algo especial, eu tenho que fazer algo diferente do que, por exemplo, uma pessoa mais nova. Você tem que entender uma coisa: treinamento não é com base na idade. O treino ele não é com base, quem tem 40 anos faz um treino assim, quem tem 50 assim, quem passou da menopausa faz um treino assado. Não é com base na idade, ele é com base em objetivo principal. Por exemplo, o primeiro passo é você entender qual é o objetivo principal. Eu tô flácida, preciso ficar com o corpo mais durinho, sinto que o bumbum caiu, coxa tá flácida, barriguinha tá aparecendo. O objetivo é o quê? É emagrecimento e um foco em membro inferior para levantar o bumbum. Então a estrutura de treino vai ser baseada nesse objetivo. Não, meu negócio é barriga. Meu negócio é barriga e braço. Barriga e braço. Então, uma estrutura de treino com foco em emagrecimento e com uma intensidade maior nos membros superiores, para dar esse up no braço. Mas o meu negócio é o corpo inteiro. Beleza, se for o corpo inteiro, a gente vai analisar se a tua prioridade é a perda de gordura ou o ganho de massa muscular. A gente analisa isso através de uma avaliação simples, que inclusive você deve ter feito. Eu passei esses dias para você fazer essa avaliação. Se você não fez essa avaliação, vou deixar aqui o card dessa aula para você ver essa aula aqui, caso você não tenha visto, tá? Que lá eu falei um pouco sobre isso, passei lá uma maneira de você se avaliar. E por que tem que se avaliar? Para você saber o objetivo principal e o treinamento ser embasado nisso. Então lembra, não tem a ver com idade. Eu vejo muita gente na internet às vezes falando assim, eu sou especialista em treino para idoso, aí passa aquele treininho bobo, sabe? De levanta da cadeira, senta na cadeira, levanta da cadeira. Gente, é um treino para um idoso muito sedentário. De repente esse idoso tem dificuldade de andar, é uma pessoa que passou a vida inteira sedentário, nunca fez nada, tem dificuldade de andar, de repente tá com cirurgia no quadril, no joelho, em tudo que é lugar, a pessoa não consegue andar às vezes direito. Pessoa que depende às vezes de alguém para carregar para lá e para cá, sabe? Tem muito idoso que depende disso, né? De se apoiar em tudo para cá. Esse tipo de idoso, tudo bem, fazer um treininho assim de levantar da cadeira, descer da cadeira, uma coisinha mais básica, mais simples. Mas se você passou dos 40, 50, 60, se você não depende de ninguém para andar, às vezes você tem até um probleminha, né, no joelho ou uma dorzinha na coluna, mas não é nada que te impeça de fazer movimentos cotidianos, né? Sentar numa privada, sentar num sofá, sentar num banco do carro. Se não é nada disso, você tem que fazer um treinamento com base no teu objetivo. Não tem nada de especial em você não. Você não é de louça não. Idoso não é de louça não. Para começar, você nem é idoso, a não ser que você tenha passado dos 60 anos, porque hoje em dia, até os 60 anos, nem idoso é. Então para de achar que você é de louça, que você precisa de alguma coisa diferentona, que não precisa. Você precisa de algo focado no teu objetivo, não é no teu RG não. Bom, Caio, mas então eu entendi, beleza, já entendi que eu tenho que ter uma estrutura de treino baseada em resistência, força, potência, que é com base no meu objetivo principal, e que se eu fizer isso eu vou preservar minha massa muscular, minha densidade óssea, e com isso eu vou melhorar meu estético, vou reduzir a flacidez, vou deixar o corpinho mais durinho, igual esse pessoal, todos esses alunos que você mostrou aí. É exatamente isso, tá? Exatamente isso. E tem um detalhe que você não pode esquecer, que eu mencionei em uma das aulas anteriores também. Você precisa treinar juntamente com o treinamento de força, mobilidade e flexibilidade. Com o passar dos anos, né, a gente vai ficando mais duro, digamos assim. Nossas articulações vão ficando mais durinhas, e aí se fica mais durinha, te impede de fazer alguns movimentos, você começa a ficar com o movimento um pouco mais dificultado, mais restrito, você começa a sentir dores, muitas vezes porque tem pouca mobilidade, pouca flexibilidade, você começa a comprometer a sua postura. Lembra que eu mostrei a Helenil? Põe a foto da Helenil aí de novo. A Helenil melhorou a estética dela, porque ela ganhou massa muscular, emagreceu, melhorou a postura. Ela tinha uma postura bem desajustada, agora com a postura equilibrada, trabalhando força, mobilidade. Lembra o Gladson, que tá com uma postura melhor, que eu acabei de mostrar de novo? Mesma coisa, trabalhou mobilidade, flexibilidade. Então isso precisa estar na sua rotina de treinamento. Inclusive eu passo isso para os meus alunos como aquecimento. Ou seja, antes de começar, não é chegar na academia e colocar peso e fazer de qualquer... Não. Antes tem um aquecimento que dura 5 minutos, que é um trabalho de mobilidade para fazer antes de começar a treinar. Você tá vendo? Tem coisa que a academia não vai te passar. Infelizmente, as academias estão escassas de bons profissionais. Geralmente as academias colocam estagiários, professores início de carreira. Muitas vezes é muito mal assessorado. Esses treinos padrões de academia não vão te passar o que você precisa para melhorar. E se você treina por conta própria, então achando que tá certo, piorou. Porque provavelmente você tá pecando em algum desses pontos que estão impedindo você de evoluir. Olha só, quero que você leia comigo o relato da minha aluna, da Elza.
Elza Rodrigues é o nome dela. Olha o que ela escreveu. É exatamente isso que eu tô te falando, ó. Ó, eu tenho 53 anos, coloquei na tela aí pra você ver, ó. 53 anos, semana que vem 54. Eu moro em Milão, ela mora na Itália, mora fora. Cheguei na fase da menopausa e estava bem ruim mesmo. Muita flacidez que eu nem me olhava no espelho. Eu não sei se você já passou por de olhar no espelho e não gostar do que tá vendo, de falar, meu Deus, como eu estou envelhecendo, como isso aqui não era assim, como que era mais... Ela nem se olhava no espelho. Tantas dores, não é só a estética, mas olha isso aqui. Tantas dores que cheguei a ir para um pronto-socorro com a coluna travada, dores no joelho e por aí vai. Cheguei ao ponto de dormir e acordar porque eu estava com dor. Isso quando eu conseguia dormir. Você já pensou numa coisa dessa? Você se olhar no espelho e não gostar do que tá vendo, você sentir dor, ter dificuldade de dormir por conta dessas dores. E olha o que ela fala. Nesse período eu parei de ir na academia. Ela cometeu um erro lá atrás, ó. Parei de ir na academia. Tem gente que comete esse erro. Ah, tá com dor, para de ir na academia. Ou seja, aquilo que é melhorar, você acaba cometendo erro. Fui para natação e para hidroginástica, mas sabendo que só a musculação resolveria meu problema. Depois ela retornou para academia, só que tem um detalhe, ela tinha aquelas fichas de treino que o instrutor passa que era muito longa, inclusive ela coloca aqui, ó, as fichas de treinos eram bastante longas e com alongamentos acabava passando mais de 2 horas de academia. Pensa, gente, quem que tem 2 horas de academia? Você tem 2 horas para ficar na academia? E mesmo que tivesse, tá disposto a ficar 2 horas na academia? Aí ela fala aqui, ó, até melhorei um pouco, porém logo estagnou, veio pandemia e aí tudo ficou fechado e ela parou um pouco de fazer o treinamento. Isso antes dela conhecer a metodologia. Ó, ela chegou a contratar depois, né, que voltou às academias, ela contratou personal trainer presencial, mas o resultado continuava estagnado. Aí ela fala que ela começou, né, já tentou fazer academia por conta própria, contratou personal e tava tudo estagnado. Ela começou a pesquisar na internet como é que ela poderia ter resultado, começou a procurar algum processo, alguma metodologia que funcionasse. Aí ela procurou uma Nutri, inclusive, que a Nutri falou pra ela, falou, olha, seu treino tá muito ruim, tá deixando a desejar. Aí ela me conheceu, começou a aplicar a metodologia e ela cita que tudo que melhorou quando ela começou a aplicar a metodologia que eu vou te ensinar, que eu vou te explicar no projeto 3090, tá? Olha só o que ela começa a mencionar aqui, ó. Flacidez melhorou muito, bumbum mais levantado, ganho de massa muscular, diminuiu o percentual de gordura, aumentou massa muscular, resistência, força. E ela fala aqui, putz, eu não acredito que eu joguei muito tempo fora antes. Ou seja, muita gente, talvez isso aconteça com você hoje, tá jogando tempo fora. Você treina e fica naquilo, mas aquilo não te evolui. Então fica comigo até o final dessa semana nesse aquecimento e não deixe de participar do projeto 3090, que lá eu vou te mostrar o processo e você vai poder fazer parte desse time também. E olha o caso da Denise, 42 anos, sempre lutou contra a balança. Ela falou que nunca teve personal por questão financeira. Aí eu fazia aquela ficha com aqueles professores que são contratados da academia. Montava minha ficha, começava a fazer, mas sempre na mesmice. Aí mudava o professor, tinha que fazer outra ficha, um corrigia de um jeito, outro corrigia de outro, ela não sabia em quem confiar. Aí ela fala aqui no final, vou mostrar só essa parte pra você aqui desse ponto, olha só. Resolver ser independente. Inclusive tem uma frase que eu falo que é o seguinte, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. É igual tirar carteira, né? Você tirou carteira, aprendeu a dirigir com o instrutor da autoescola. Já pensou se você tivesse que viajar, tivesse que ligar para o instrutor? Ah, vamos viajar comigo? Que agora eu vou viajar. Não, você aprende a dirigir, depois você pega o carro e sai. Essa é a minha proposta com você, de fazer você aprender. Chegar na academia com independência. Aplicar o que funciona. Olha o que ela fala aqui, ó. Depois que ela começou a aplicar ali com independência, ó. Agora eu consigo me organizar nos dias e horário. Fiquei mais motivada. Meu corpo melhorou. Minha flacidez começou a melhorar. Tô mais disposta. Meus contornos estão melhorando. Falaram até que a minha bunda está redonda. Ela até dá uma risada aqui, ó. Pega essa parte aí. É isso que eu quero fazer com você. Então não esquece, hein? Projeto 3090 próximo domingo. Inclusive vai ter inscrições numa condição especial para você ser aluno também, tá? Não esquece de... Já põe na agenda. Se você curtiu essa aula de hoje, eu vou te pedir um favor. Você vai dar um like, você vai comentar aqui qual que é a tua idade, o que você achou dessa aula, o que contribuiu com você, há quanto tempo você tem. Eu quero te conhecer um pouco mais. Comenta aqui pra mim, dá um like, compartilha com pessoas acima de 40 que você conhece. Manda no grupo da família, manda pra alguém, algum amigo, um colega, marido, mulher. Manda, porque eu tenho certeza que a pessoa tem a consciência do que ela precisa pra melhorar a flacidez, pra deixar o corpo mais durinho, reverter os efeitos negativos da idade. Tenho certeza que essa aula vai ajudar muito, tá? Manda lá, você me ajuda com esse compromisso aí de transformar cada vez mais pessoas. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço!